Bom dia! Começa mais um programa Questões, hoje tratando de um assunto que tem, sem dúvida nenhuma, muita repercussão, muita interferência no cotidiano das pessoas, que é o assunto da violência. Mas vamos tratar com outros olhares, com outros enfoques, tentando caminhar aí na perspectiva da cultura da paz, da não violência, ao invés de ficar falando violência, violência, que todo mundo já ouve bastante, né? Nós recebemos aqui hoje para essa discussão a Tânia Cristina Garcia, ela é socióloga e trabalha no Núcleo de Saúde Coletiva aqui da FUNED, o André Amorim Martins, psicólogo e também professor aqui da FUNED. O Leonardo Santos, ele é enfermeiro, né, coordenador do projeto Rede da Paz, do qual a gente vai falar bastante. E Gabriela Batista, que é aluna do curso de Serviço Social aqui da FUNED e estagiária desse projeto, o Rede da Paz. Muito bem, se a gente vai falar de um assunto tão complexo como esse, violência, eu queria ouvir de vocês os conceitos, o que a gente pode entender como violência. Algumas abordagens vão falar assim que o homem é bárbaro, é violento, tem uma tendência à morte, e que vai nesse direcionamento desde a infância até a velhice. Mas a gente pode pegar uma outra abordagem que fala que o homem é bom por essência e que sempre vai fazer um contrato com outra pessoa, um encontro com outra pessoa, visando o bem. E na saúde vai pegar justamente esse projeto, esse conhecimento do homem, que o homem promove a vida. É um homem que vai construir uma sociedade, ele vai construir uma relação mais amigável, mais sociável, e que vai abordar justamente esses outros aspectos do cotidiano da vida, que não só a violência, mas também esse outro lado, essa dicotomia, que é também a promoção da paz. Na verdade, a violência é um tema que surge na década de 80 na agenda da saúde. A Organização Mundial de Saúde conceitua a violência como o uso da força física ou não contra outras pessoas, seja individuais ou coletivas. O Ministério da Saúde, ele começou a desenvolver programas e projetos, para enfrentamento a essa violência, promovendo a saúde e também pensando na cultura de paz. Os técnicos perceberam que o financiamento em saúde, no que se refere a causas externas, estava ficando muito oneroso para o país. Porque a gente começa a perceber, principalmente nos dados estatísticos, que na última década a violência saltou para a terceira causa de morte no país, deixando aí para trás as doenças respiratórias e outras doenças que eram mais, digamos, naturais. Hoje nós sabemos que esse impacto ele não está só na saúde, ele vem comprometendo também a previdência, porque dentre os jovens, de 20 a 49 anos, a violência é a primeira causa de morbidade e de mortalidade. São pessoas que estariam na sua melhor fase produtiva, digamos assim. E o país, o Brasil, Minas, Divinópolis, nós estamos perdendo jovens por conta dessa violência. E aí a gente considera os acidentes de trânsito, e também as agressões físicas, os homicídios, os suicídios. Então, com essa preocupação vem a questão dessa discussão de violência e saúde. Sempre trazemos aqui algum projeto que desenvolvido pela FUNED, ou que a FUNED tem a participação, e hoje a gente está tratando de um que fala da tipologia da violência do município de Divinópolis. Não é isso? A Tânia participa desse projeto, e eu queria que você explicasse qual é a proposta desse projeto, como que ele surgiu, e quais aí os resultados que já aparecem, o que já deu para perceber. O Núcleo de Saúde, assim, Fernanda Rocha, que é a coordenadora, e eu, começamos a nos preocupar com o que estaria acontecendo aqui em Divinópolis, nosso município. E aí nós fomos buscar referências, buscar informações, buscar dados em vários bancos de dados do Brasil, Minas Gerais.
E aí eu falei, bom, nós precisamos conhecer a violência aqui em Divinópolis, né? Antes de qualquer estudo, antes de pensar em qualquer projeto, eu acho que a gente precisa saber qual a violência que nós temos aqui, que tipo de violência que nós temos aqui em Divinópolis. Trabalhamos no levantamento de dados na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros, no CREAS, Delegacia de Mulheres. E aí fizeram análise sobre esses dados? Nós tivemos muita dificuldade na coleta desses dados, porque nós verificamos que o mesmo evento ele era registrado 1, 2, 3 vezes. Nós começamos a fazer a análise desses dados, né, e estamos trabalhando agora no artigo sobre a violência, a tipologia da violência em Divinópolis. Nós estamos entre os 200 municípios brasileiros mais violentos. Há 20 anos atrás, por exemplo, a gente podia sair à noite sem medo, né? A gente podia deixar os filhos brincando na calçada, a gente podia deixar o filho sozinho para a escola. E é tão próximo, né? 20 anos. E hoje a gente tem que ter todo um cuidado com relação a isso. Daqui a pouco a gente continua essa discussão, vendo essa relação da violência nos espaços urbanos. Rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Venha participar do 3º Seminário História e Memória do Centro-Oeste Mineiro. Exibições de vídeos, mesas redondas e apresentações de trabalhos. Evento aberto à comunidade. Agende-se de 8 a 10 de setembro no auditório da FUNED UENG Divinópolis. Saiba os detalhes para inscrição e da programação pelo site funed.edu.br. História e Memória. O Centro-Oeste em Desenvolvimento. O curso de Ciências Sociais abriu as portas, né, da pesquisa científica para mim. Eu me considero assim, um membro beneficiário da FUNED UENG porque, conforme eu disse, ela abriu para mim as portas da pesquisa científica. Antes eu tinha assim, uma cultura empírica e autodidática. Tinha publicado livro, tinha lido as obras da literatura universal de modo geral, livro de história, a Bíblia inteirinha, história da civilização. Eu tinha uma formação, mas a parte científica da pesquisa eu adquiri com o curso que eu fiz lá na FUNED, no Unesp. Então essa é uma dívida de gratidão que eu tenho em reconhecer. FUNED UENG Educação Superior, 0800 037 1213. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do programa de hoje, tratando da violência. E a Tânia trouxe uma informação no primeiro bloco, e disse o seguinte, que há 20 anos, né, fim da década de 80 para a década de 90, a gente vivia, parece que a gente vivia numa cidade mais harmoniosa, né, menos violenta. Dá para dizer isso, assim? Em relação a essa questão, né, alguns dados estatísticos nos mostram, nos afirmam que, de fato, houve, né, esse aumento dos eventos relacionados à violência, como homicídios, as agressões, os acidentes de trânsito, e também indica que nessa última década houve uma interiorização, né, da violência, onde sai dos grandes centros, né, das capitais, e essa violência começa a chegar nas cidades do interior, como Divinópolis, por exemplo. Relacionado à questão do tráfico de droga, relacionado também à questão da repressão maior nas grandes capitais, pelo policiamento, e onde que há repressão, há uma migração, né, desses possíveis autores da violência. Estamos agora trabalhando junto com a Secretaria de Saúde na implantação da notificação da violência através da ficha viva, que essa violência não era notificada há 10 e há 20 anos atrás. Né? E no momento que a gente passa a notificar, a gente começa a dar-se uma impressão que de fato aumentou, mas não, na verdade nós conseguimos notificar e quantificar o que são essas violências. Então, é uma questão a se discutir. Né? Quem pauta isso? Quer dizer, essa discussão conseguiu uma ampliação maior? A mídia tem um papel
nisso, nesse imaginário? A mídia, com certeza, ela tem essa função e ela é uma ferramenta importante para fazer essa discussão da violência, mas há também, acho que a mobilidade social também ela alterou muito no interior. Os índices de violência aqui em Divinópolis, em 20 anos, em determinados bairros, provavelmente eram altos, né? E que, de certa forma, acho que angariou também a parte do centro. De certa forma, eu vejo que a violência ela se popularizou e deixou de ser algo de determinados locais da cidade, determinadas faixas econômicas, para se tornar algo que faz parte do cotidiano generalizado. No início da industrialização do nosso município, nós tivemos um grande número de famílias vindo do interior para Divinópolis para trabalhar nas siderúrgicas, na rede ferroviária. E com o desenvolvimento da tecnologia, a diminuição de postos de trabalho, essa família ela não teve como garantir para os seus filhos, para os seus netos, esses mesmos postos de trabalho. Eu acho que falta isso, muito do sonho, né, da perspectiva. Por um lado, os dados hoje são mais alarmantes, mas porque notifica-se mais, ou seja, a gente tem mais acesso aos dados, ou seja, a violência já estava, né, os números já aconteciam, em todos os espaços já existiam. Agora a gente sabe mais. Ou seja, fica parecendo que é algo normal, é algo que vem natural e que a gente tem que conviver com ela. Então, nesse sentido, para que se preocupar com isso? A violência ela entra como um analisador da sociedade mesmo, né? A partir dessa palavra, desse conceito, dessa ideologia, a gente pode pensar como que a sociedade se organiza, como ela pensa, quais são as ideias que perpassam todo mundo. Nós escolhemos, a sociedade optou por viver no modo capitalista, né? E aí talvez a gente não se pergunta se a violência ela não faz parte desse pacote do sistema capitalista. O capitalismo, necessariamente, ele é violento no sentido que você explora tanto a natureza, porque, na verdade, o homem ele não se vê parte da natureza, mas ele se vê um sujeito de exploração dela, e você também explora o outro com a sua força de trabalho, com as suas ideias, com a sua capacidade intelectual, e eu entendo esse processo de exploração como um processo violento, né? Não é um sistema de cooperação, mas sim um sistema de exploração. O que a gente tem que resgatar como um consenso da sociedade é essa indignação, né, de que a violência ela faz parte do nosso dia a dia, mas eu acho que ela não é algo natural, né, de pessoas serem decapitadas ou esfaqueadas. Isso, pelo menos a minha forma de entender o mundo, não é a grande essência do homem. Os atos de violência vão acontecendo, né? A gente está vendo acontecer todos os dias, está em notícia todos os dias. E a minha preocupação é quando sentar para discutir isso, né? A gente está vendo a violência acontecer e parece, o meu medo mesmo é que fique uma coisa normal, fique comum, está todo mundo vendo acontecer violência todos os dias e ninguém discute. E não se vê muito hoje, aqui na região centro-oeste, as pessoas levantando sua voz, falando os seus desejos, os seus encontros, qual é a visão que ela tem de trabalho, de sociedade. Então há um problema de educação para as pessoas terem a sua formação como ser humano, sua formação da graduação, mas também há essa formação para as pessoas viverem bem em sociedade, né? Que é o princípio inicial daquela educação onde todo mundo faz parte da minha construção, onde a gente consegue ter um espaço de diálogo democrático, onde a diferença do outro me completa, que não a diferença do outro que me causa mal, que me prejudica, então eu tenho que excluí-lo, às vezes da forma mais perversa existente. Então, quando a gente lança esses diversos dados, esses diversos conceitos, a gente consegue entender um pouco mais o que acontece na região centro-oeste, a gente começa a desvelar justamente para procurar pelo menos uma saída ou criar uma linha de fuga para paz, né?
Porque combater a violência também é um ato de violência. Pois é, vamos falar de algumas possibilidades no próximo bloco, né? A gente traz a proposta do projeto Rede da Paz para essa discussão e como uma possibilidade aí de se trabalhar a paz e não o combate à violência, como o André estava dizendo. É rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Ser professor da FUNED, coordenador de curso da FUNED, é a possibilidade de você participar desse universo acadêmico bastante rico, em que nós vemos várias pessoas, várias realidades presentes aqui dentro, a própria FUNED também presente nessas várias realidades. E aqui, especialmente no que diz respeito ao professor, acho um ponto muito importante e respeitoso, que nós temos uma total liberdade de desenvolver junto do aluno, né, dentro de sala de aula ou nas atividades em torno da sala de aula, a sua formação. Então, a liberdade de cátedra, né? Ou seja, a possibilidade, a confiança que a instituição deposita, né, no professor, e assim, então, ele pode exercer respeitosamente, exercer com bastante seriedade essa liberdade de transmitir o saber e construir o saber junto com o aluno. FUNED UENG Educação Superior, 0800 037 1213. Venha participar do terceiro Seminário História e Memória do Centro-Oeste Mineiro. Exibições de vídeos, mesas redondas e apresentações de trabalhos. Evento aberto à comunidade. Agende-se de 8 a 10 de setembro no auditório da FUNED UENG Divinópolis. Saiba os detalhes para inscrição e da programação pelo site funed.edu.br. História e Memória. O Centro-Oeste em Desenvolvimento. O ponto de cultura é uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão. A integração de várias culturas. Aprender e multiplicar. É um espaço de livre expressão. Participe conosco dessa revolução. Uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão. O microfone, meu megafone, passando de mano pra estéreo a sua compreensão. Muito bem, voltamos então no terceiro bloco, discutindo agora algumas iniciativas que provocam para a cultura da paz. Nós temos o Leonardo, que é coordenador de um projeto aqui chamado Rede da Paz, não é isso, Leonardo? Sim, Guinel. O projeto Rede da Paz, né, começou em 2009, no ano passado. Né, a partir desse momento nós começamos a discutir, né, e eu acho que um grande avanço da Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis, quando inicia essa ação no município, é entender que a violência também é um problema de saúde pública. Né? Não é só um problema da polícia, não é só um problema de uma ou outra instituição, mas também é um problema de saúde, e aí a gente vem com uma proposta de paz. Nesse sentido, nós iniciamos uma conversa com todos os outros espaços do poder público, que são as outras secretarias de educação, de assistência, de esporte e lazer, de cultura, e também com outras instituições que não estão dentro do poder público, como as organizações não governamentais, as igrejas, outros espaços como as universidades, e, portanto, a FUNED é parceira desse projeto. E, nesse sentido, nós iniciamos, no final do ano passado, o levantamento do censo da rede social de Divinópolis, uma ação realizada pela Rede da Paz, para a gente saber quantas instituições públicas tem em Divinópolis, o que elas realizam, quantas ONGs, quantas igrejas. A gente tem a meta aí para fechar esse levantamento até dezembro. E aí, para isso, a gente conta também que as instituições entrem no site da prefeitura e cadastrem a sua instituição. Para a gente poder lançar, através disso, a gente vai lançar um site com todas essas instituições e um catálogo, né? Vai ser um catálogo virtual e um impresso com todas essas instituições. Além desse trabalho, a Rede da Paz, em parceria com a Universidade Federal, a gente está fazendo uma capacitação dos trabalhadores dessas instituições. Por quê? Para lidar com o evento violência, há necessidade de uma capacitação.
né, porque é uma questão que a gente está discutindo com a universidade, a formação profissional dos egressos que saem hoje, eles não discutem, não aprendem a promoção da paz e o enfrentamento da violência. Então, o profissional médico, ou o enfermeiro, ou o educador que está na sala de aula, quando acontece o evento de violência, ele não sabe como se abordar porque ele não foi capacitado. Então, nesse sentido, a gente está fazendo uma capacitação para esses trabalhadores e também discutindo isso com as universidades para incluir a temática na formação curricular. E além de capacitar os trabalhadores, a gente quer trazer essa discussão para a cidade, né, através da roda de conversa, que é centrar com a população e conversar sobre paz, né, e como a gente vai prevenir essa violência. A Rede da Paz realiza diversas ações. Uma delas é a roda de conversa, onde a população é convidada a trocar conhecimentos sobre a violência e a paz. Estudiosos e especialistas são convidados a apresentar suas discussões. Na roda ocorrida no último dia 12, o convidado para falar sobre violência e violação foi o psicólogo Lidiston Pereira da Silva. Temos que diferenciar o que é a violação como um contato físico, objetivo, concreto, em que envolve um instrumento que de alguma maneira causa danos ao outro, ou a um grupo, ou a uma instituição. Diferente da violência, porque a violência entra como um cenário, um ambiente, um clima em que ali germina algo que quer dominar. Essa forma de querer dominar é uma imposição da violência que se aproxima trazendo o medo. A partir do medo, ela produz então condições de fazer chantagem ou extorsão. Não havendo condições de fazer chantagem e extorsão, surge então a violação, que concretiza o que a violência promete se tu não se sujeitar. Nem sempre a violência está relacionada a crime. No nosso dia a dia, quase sem perceber ou sem querer, alimentamos a cultura da violência. A gente às vezes não se dá conta, por exemplo, de que muitas coisas que são concedidas ou aceitas como naturalmente são violadoras, porque elas são pautadas numa violência. Por exemplo, a relação de gênero, a relação racial, a relação de trabalho, a relação em que, de alguma maneira, ainda não foi feita uma discussão mais aberta com a sociedade para demonstrar que aquele tipo de ato e aquele tipo de ação, de alguma maneira, gera e produz condições de aqui ou ali produzir violação. Várias rodas de conversa estão programadas para este ano. Para saber mais, você pode entrar em contato pelo telefone 37 3229 6828. Quais têm sido, Leonardo, as ferramentas, os instrumentos de mobilização, de comunicação para dar sustentação a essa rede que vocês estão propondo? Certo, Aguinaldo. Os mecanismos de comunicação nós estamos utilizando, né? Os meios comuns de comunicação, a página da Prefeitura é sempre um portal de atualização das informações, das ações da Rede da Paz. Nós temos o Twitter, que a gente divulga periodicamente as nossas ações, mantém as pessoas que nos seguem informados, né? Estamos também desenvolvendo agora uma organização de todos os contatos da rede, que é através por e-mail, né? A gente propõe agora para o segundo semestre a construção de um boletim ou de um jornal eletrônico que a gente consiga informar as pessoas, até porque a Rede da Paz ela trabalha inicialmente muito com a questão da informação, né, porque nós pretendemos, além de desenvolver ações na área de saúde e com os parceiros, a gente informar e formar a população a respeito da promoção da paz, de informações que vai facilitar as pessoas, né, a resolverem os seus conflitos de forma mais pacífica. Eu queria que a gente tratasse agora sobre os princípios que conduzem à constituição dessa rede. Queria que a gente discutisse um pouco isso, de se tratar da paz, e não somente da violência o tempo todo. Sim, eu acho que um grande princípio da Rede da Paz, Aguinaldo, é a questão da solidariedade, né? E dentro da nossa visão, que estamos dentro da Secretaria de Saúde, a solidariedade da nossa espaço de trabalho da Secretaria com os outros espaços, né? A solidariedade da educação, com a saúde, com a assistência, com a segurança pública. Eu acho que a Rede da Paz ela vem nesse sentido de aproximar essas instituições e dividir esse problema, que é um problema social, que é a violência, tanto nós do poder público
como também a população, né? A gente tem que ter claro que é um problema social, mas na solução todos nós fazemos parte. A rede, muitas das vezes, ela vem desconstruir um pouco dessa hierarquia, né? No sentido, não hierarquia institucional, mas de comunicação, porque quando você está em rede, acessar o próximo é mais rápido do que você fazer todo um processo hierárquico. Então isso facilita, porque na verdade quando aponta um problema na rede, você tem vários parceiros e a informação é mais rápida, a solução é mais rápida e a resolução daquele problema também é mais rápida. E a rede em saúde, ela tem uma especificidade assim, bem interessante, porque ela sempre vai construir uma proposta em defesa da vida. Ela sempre vai querer produzir novas formas de existência, uma sociedade cada vez mais justa, pessoas que façam bons encontros com as outras, sempre nessa perspectiva de criar solidariedade, processos educativos, a promoção de novas subjetividades, a produção de novos sujeitos. Tá certo. Então, é isso. O programa de hoje fica por aqui. Semana que vem a gente está de volta, né? Quero desejar uma boa semana para todos e até semana que vem. Um abraço, até lá.